Que ótimo, então, tá todo mundo bem. Espero que vocês tenham descansado bastante nesses 2 meses que nós ficamos aí longe. Tudo bem comigo, já pronta para mais um semestre de muito trabalho, de muita leitura, para mim e para vocês. Esse vai ser um semestre diferente do semestre passado, porque esse semestre nós vamos nos encontrar, tá? Vocês não precisam se preocupar, eu vou usar 2 máscaras, eu vou colocar aquela face shield e eu vou abraçar todo mundo, tá bom? Vou levar um álcoolzinho assim para espirrar em mim quando eu abraçar uma pessoa, eu jogo um álcoolzinho assim, abraço outra, álcool. Tá? Tudo isso para encontrar vocês, porque eu estou com saudades. E vocês conseguiram adiantar um pouco o trabalho de conclusão de curso? Quem conseguiu ler alguma coisa ou fez fichamento? Quem não fez, tem de começar. Quem já fez, parabéns. Olha que bom, o Júlio já conseguiu o mínimo de páginas. Legal, Júlio, parabéns. Alguns trabalhos de projetos de TCC estavam muito bons e também fáceis já para conseguir um número mínimo de páginas, e hoje eu vou falar sobre isso, ok? Eu quero compartilhar com vocês algumas informações da nossa disciplina, tá? Eu quero compartilhar algumas coisas, algumas datas, então, que vocês precisam saber, datas dos nossos encontros presenciais. Pois é, Carlione, nós vamos falar sobre isso, e infelizmente o professor Alexandre nos deixou, tá? Infelizmente. Tanto ele quanto o professor William, os dois saíram. Eles estavam com muito trabalho fora da instituição e eles resolveram diminuir um pouco da carga de aulas, não é? Então, eles optaram por deixar a instituição. Mas nós temos um novo professor de Direito Penal que vai nos ajudar, é o professor Antônio Roger, ok? Ele já está ciente, e nós temos também o professor João de Deus, e um professor que eu não posso falar o nome, mas o Júlio já escreveu aí no chat, tá? Que esse professor que eu não posso falar o nome, ele também orienta, ok? Nessa área aí de direito penal e processo penal, então ele também pode ajudar vocês, ok? Não, Júlio, você fez um favor para mim. Aí eu não preciso falar no gravado aqui, porque é meio sigiloso. Não é o que ele pega mesmo oficial, mas ele também orienta na parte penal, tá bom? Sim, Carol, o professor João de Deus está na instituição e ele também vai pegar as disciplinas de penal, ok? Mas cuidado, nós temos um limite de orientandos. Professora. 6. Então, corra. Oi. Posso falar? Carlione. Claro. Então, o meu tema é praticamente específico, que eu já coloquei lá o pré-projeto, que é o Tribunal do Júri, a senhora já conhece. Sim. E, anteriormente, a senhora havia me orientado que o orientador não é bom ser juiz ou delegado, seria mais advogado. E aí, qual é a opção que eu vou ter? Ou o professor João de Deus ou o professor Antônio Roger, tá? Uhum. Porque os dois são advogados. Vai conseguir, sim. Obrigada. Tá bom? Vai conseguir, tá, Carlione? Fale com um deles o quanto antes. Eu vou falar um pouquinho sobre o orientador, a função do orientador, sobre os nossos professores disponíveis esse semestre. Infelizmente, nós não vamos poder ter como orientadores os professores do núcleo de prática. Então, esse semestre, a nossa lista de orientadores, ela está bem restrita e ela está limitada. E o que vai acontecer
Se você não conseguir um orientador no prazo que nós vamos falar hoje, eu vou te indicar um orientador. Ok? Eu vou te indicar um orientador que tem vaga. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter que adaptar o seu tema ao assunto trabalhado pelo orientador. Tá bom? Você vai ter que fazer uma adaptação. Oi? Professora, mas assim, você não acha que isso não é legal? Por exemplo, a gente já começa lá no. Tá, já está todo um pré-projeto trabalhando em cima, aí de repente eu fico sem opção de orientador e vou aderir um que eu não tenho nada a ver comigo. Sim, eu concordo com você, mas a intenção vai ser sempre te colocar em um orientador que tenha uma afinidade com esse tema, tá bom? Então, assim, a opção inicial vai ser um professor desse tema. Se não tiver, aí sim é a última opção. Tá bom? Às vezes, eu te coloco até, mas você vai arrumar o seu, não se preocupa, não. Mas, por exemplo, se digamos que eu não consiga ninguém que possa te fazer uma orientação nesse sentido na área de penal, vou te colocar no professor Perdigão. Ah, mas Perdigão também é ótimo. Pois é, entendeu? Estou dando um exemplo. Eu vou te colocar com o professor Perdigão, porque ele, apesar de não ser a área dele, ele entende um pouco e ele vai conseguir te orientar no mínimo possível. Tá bom? Tá, joia. Então, assim, eu peço para quem é de penal que procure o quanto antes os 2 professores, os 3, tá? Tá bom? Aqui, ó. Ok? O quanto antes. Eu vou falar, vou passar o e-mail deles. Não se preocupe, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Vamos falar dessa disciplina esse semestre. Nossa disciplina TCC2 nada mais é do que a continuidade de tudo aquilo que nós fizemos no semestre passado. Todas aquelas regras que nós vimos no semestre passado, nós vamos observar todas aquelas regras de ABNT, tá bom? Só que agora eu não vou fazer mais um projeto. Agora eu vou desenvolver o meu trabalho para que eu possa responder as minhas hipóteses. Então, a intenção agora é responder as hipóteses do seu projeto de pesquisa. Combinado? Vamos lá, vamos falar um pouco da nossa avaliação que está no nosso plano de ensino, ok? Nós vamos ter, durante o semestre, 4 formas de avaliação, 4 momentos em que vocês serão avaliados. O produto 1, o produto 2, o produto 3 e as nossas aulas presenciais, tá bom? Nós vamos ter um workshop presencial e 3 aulas presenciais, sempre na semana da entrega dos produtos, tá bom? Então, se o produto 1 vai ser para o dia 15 de março, é uma segunda-feira, então você vai ter o fim de semana para fazer as correções que o seu orientador mandar, e quando for na segunda, você vai me mandar o seu produto 1, ok? Você vai me entregar o produto 1 na segunda-feira. Quando for na sexta-feira à noite, nós vamos ter um encontro presencial, em que nós vamos discutir a correção desse trabalho. Nós vamos falar sobre interpretação de texto, problemas na construção de textos, de respostas. Eu vou tirar as dúvidas presenciais. Combinado? Então, primeiro produto, dia 15 de março. Segundo produto, dia 5 de abril. Aí, quando for no dia 9 de abril, nós vamos ter o nosso encontro presencial. E o produto 3,
que vai ser no dia 26 de abril, e o nosso encontro presencial no dia 30, tá bom? Então, vocês sempre vão me entregar os produtos numa segunda-feira, e aí sempre na sexta-feira, depois da entrega dos produtos, nós vamos ter os nossos encontros presenciais. E a participação de vocês nos encontros presenciais vale nota, tá bom? Vale participação, vale o plus que você vai ganhar lá na majoração da sua nota, da sua média bimestral, ok? Então, a participação nas aulas presenciais, ela vai ser também avaliada. Por quê? Porque nós vamos fazer exercícios, tá bom? Durante as aulas, nós vamos fazer exercícios de interpretação de texto. Como eu escrevo no meu TCC e como eu vou responder a minha questão subjetiva lá da minha prova da OAB. Tem diferença? Tem. Ok? Então, nós vamos treinar regras de interpretação de texto, como responder uma questão, como interpretar uma questão, como interpretar dados, gráficos. Muitos de vocês vão usar, a Ângela é um exemplo, ela vai usar gráficos, ela vai usar dados, ela vai fazer planilhas. E aí, como que nós interpretamos essas informações e como nós usamos, por exemplo, um gráfico no meu trabalho? Eu quero pegar aquelas informações que, por exemplo, estão num gráfico, numa planilha, e eu quero colocá-la no meu trabalho. Como que eu vou fazer isso? Então, esses nossos encontros vão servir para sanar essas dúvidas e nós estudarmos sobre isso. Nós temos também o nosso workshop, que vocês já conhecem. Ele é sempre interessante, porque a professora Dayana vai falar de novo sobre plágio, como evitar plágio, tá bom? Sempre as formas de citação, aquelas regras da citação numérica e da citação alfabética, então ela vai falar. A professora Rêmora vai falar de onde pesquisar material de qualidade. Esqueça Google. Eu falei isso de manhã e eu repito. Esqueça Google. Eu uso o Google exclusivamente para quê? Jurisprudência e dispositivo legal. Fora isso, eu não vou pesquisar as informações no Google. Eu tenho outros sites que são mais fidedignos. Ok? Tá bom? Então, nós temos isso. O primeiro bimestre, a sua nota, então, vai valer 10. A sua nota do segundo bimestre vai ser a nota que você tirar na sua apresentação, na defesa de TCC. Lembrando que, desde o semestre passado, com a instituição da Revista de Ciências Aplicadas do Uniceplac, muitos dos trabalhos de conclusão do curso estão sendo submetidos à revista. Então, aquele aluno que tiver o seu trabalho de conclusão direcionado para a revista, poderá ficar isento de apresentação da banca de TCC. Ok? Como que você vai saber se o seu trabalho ele está isento da banca ou não? Logo no final do semestre, quando eu receber os trabalhos, eu vou entrar em contato com todos os orientadores e eu vou perguntar: professor fulano de tal, dos seus orientandos, algum desenvolveu um trabalho que seja compatível com um artigo científico, um trabalho que seja bom o suficiente para ser aprovado numa revista científica? Se ele falar, tenho, é o Júlio, eu vou encaminhar um e-mail para o Júlio e vou falar: Júlio, olha, parabéns, o seu trabalho foi selecionado
para representar o curso de Direito, ok? Na revista de Ciências Sociais e Aplicadas do Uniceplac, tá bom? Aí eu vou avisar, a revista tem suas regras próprias, então número de página, formatação, eu vou passar isso tudo. E eu também vou conversar com o orientador se ele vai liberar a apresentação do Júlio ou não. Se ele falar, olha, o trabalho do Júlio está ok, ele não precisa apresentar o TCC, beleza, eu vou avisar para o Júlio também. Júlio, olha, você também está isento de apresentar o TCC, combinado? Ou o professor orientador do Júlio pode falar assim, olha, o trabalho do Júlio está muito bom, eu gostei muito, está ótimo, eu acho que tem chance de ser aprovado pela revista, porque a submissão não significa que o trabalho vai ser aprovado pela revista. A submissão significa que aquele trabalho, ele tem o aval do curso de Direito. E aí a revista vai falar se aceita ou não. E ele vai falar o seguinte, olha, o trabalho do Júlio está muito bom, mas eu quero que ele faça a apresentação do TCC, participe da banca do TCC. Ok, aí eu vou avisar para o Júlio. Júlio, seu trabalho está ótimo, seu trabalho foi indicado para a revista, mas você vai ter de apresentar o TCC. Combinado? TCC, apresentação virtual, tá? Tá bom, Larissa? A apresentação do TCC vai ser uma apresentação virtual nos mesmos moldes que nós temos feito nos últimos 2 semestres. A apresentação, a defesa virtual, ela tem obtido por parte da reitoria uma aceitação muito grande e eles querem fazer o mesmo processo para outros cursos, tá bom? Eles querem introduzir também a defesa de TCC online, porque também é uma defesa pública. Todo mundo pode assistir, os links são distribuídos, então você pode chamar alguém de fora para assistir sua defesa, não tem problema nenhum. É um momento público, mas que também tem suas formalidades. Então, as defesas de TCC, elas vão continuar, ok? Elas vão continuar na modalidade virtual. E qual vai ser a sua nota bimestral? Vai ser a soma da sua nota do primeiro bimestre com a soma da sua nota na defesa do TCC. Digamos que no primeiro bimestre você não participou dos nossos eventos presenciais, não participou do workshop, não foi a nenhuma aula de correção de produto, tá bom? Você fez trabalhos bem medianos em termos de ABNT, sua nota no primeiro bimestre foi 5. E aí, lá na defesa de TCC, você ficou com 6. Qual só a média do semestre? Você tirou 5 no primeiro bimestre e 6 no segundo bimestre. Qual vai ser a sua média? 5,5. Você passou nessa disciplina? Não. Tá bom? Não adianta tirar 6 lá na sua nota da apresentação do TCC e tirar menos de 6 no primeiro bimestre. Você vai ficar reprovado. Combinado? E quem ficar isento de apresentar o TCC? Vai ter a nota do primeiro bimestre duplicada. Ok? Normalmente, nós temos visto que os alunos que se dão bem, né, no primeiro bimestre, que fazem os trabalhos bonitinhos, que obedecem às regras da ABNT, que fazem os fichamentos, eles tendem a ter notas elevadas e também indicação para a submissão da revista. Coincidentemente, todos os alunos que tiveram indicação para a revista tiveram notas no primeiro bimestre acima de 8. Ok? Então, normalmente, tem nota acima de 8. Aí, claro que participa, é um aluno que está sempre aqui, tirando dúvidas, mandando e-mail, a nota final dele
foi melhorada um pouquinho. Ele não ficou com 8,5, às vezes ele ficou com 9,5, 10, tá? Ok, pessoal? Ok, com relação às nossas avaliações, é muito importante que isso fique claro agora no primeiro dia de aula. A sua nota do primeiro bimestre, ela vai ser lançada lá para o dia 1º de maio, ok? E vai contar com seus 3 produtos e a sua participação nos nossos encontros presenciais, ok? São 4 encontros presenciais. Nesse intervalo, nós não temos aula, nós só vamos ter aulas hoje, semana que vem e os 4 encontros presenciais. Tá bom? E a nota do segundo bimestre é a sua nota da apresentação do TCC. Ficou isento do TCC, sua nota do primeiro bimestre vai ser duplicada, ok? Vamos lá, as datas importantes aqui da nossa disciplina. Atentem, porque esse semestre eu não consigo mexer nas datas. As datas já estão bem redondinhas, para elas caírem depois da prova da primeira fase da OAB, depois da prova da segunda fase da OAB, ok? Não vai cair em semana de prova, ou vai ser antes da semana de prova, ou depois da semana de prova. Então, as datas estão bem organizadas para que não caiam em semanas críticas. Por isso que eu não consigo mudar as datas. Então, vamos lá. Dia 26 é a data limite para você me entregar o formulário de aceite do orientador. Esse formulário de aceite já está lá no Moodle. Eu vi que algumas pessoas tiveram problema para achar esses formulários lá no Moodle. Vocês já acharam? Os formulários estão lá na nossa aula, lá na nossa sala de aula. Deixa eu achar aqui, nossa sala de aula noturno. Bom, deixa eu parar aqui a apresentação e apresentar outra. Olha só, tá aqui na nossa sala de aula. Basta você clicar aqui, ó. Conseguem ver? Apresentação. Aqui você vai ter o plano de ensino, os nossos roteiros de aula com todas as informações sobre documentação, dias das aulas, dia da entrega da correção dos trabalhos, dia de defesa de banca de TCC, documentos da disciplina. Aqui em documentos de disciplina eu tenho todos os meus documentos. E o primeiro é a declaração de aceite do orientador. Ok? Depois, aqui, o que mais que eu tenho? Os templates que eu vou usar, se eu vou fazer um artigo científico ou se eu vou fazer uma monografia. E, por fim, isso aqui é mais lá para o fim do semestre, aqueles alunos que tiverem o trabalho indicado para submissão da revista, ok? Então, as informações iniciais da nossa disciplina e os documentos estão aqui. De toda sorte, eu mandei para o JBS o aceite, tá bom? Para agilizar já o trabalho de vocês. Mas esse aceite, você simplesmente vai mandar para o orientador e, ó, aqui, professor, aceita que a orientação preenche para mim? Não. Se você não teve contato com o professor no semestre passado e vai ser agora o primeiro contato, eu sugiro que você encaminhe o seu projeto de pesquisa, explique para ele o que você já fez, quem você já pesquisou e qual é o seu problema de pesquisa. E aí peça para ele ser seu orientador, tá bom? O Júlio disse o seguinte: com esse template novo fiquei com dificuldade. Vou pôr lá no grupo um tutorial de como acessar o Moodle do jeito que fiz.
Eu posso mandar... você fala o template do... Sim. Esse novo, não é? Que eles fizeram algumas alterações. Foi. Também, todos os professores tiveram um baquezinho com a mudança do layout do nosso Moodle, não é? Mas acho que daqui a pouco todo mundo vai conseguir já acessar, tá bom? Mas se você puder fazer um tutorial, legal, manda, Júlio, compartilhe, que eu compartilho também com os professores e, se você autorizar, claro, com os demais alunos, tá? Ok? Então, vamos lá, nossas datas. Dia 26 de fevereiro, então, é a data para entrega do aceite. O que vai acontecer se você não me entregar o aceite? Aí foi aquela situação que eu falei para a Carlione. Se você não me entregar o aceite, eu vou te indicar alguém para ser seu orientador. Ok? Professora, você me indicou uma pessoa que não tem nada a ver com o meu tema. Ok, mas qual que é seu tema? Eu vou tentar, claro, com base nos e-mails do semestre passado, tentar arrumar alguém que esteja com o seu tema. Se eu não conseguir, aí eu vou te indicar para o nosso coordenador de curso, tá? Porque nós sabemos que o professor Perdigão, ele domina todas as áreas, não é verdade? Então, aí eu vou indicar o professor Perdigão, tá? Ou a professora Risoleide, também, se for o caso, tá bom? E aí nós vamos conseguir alguém para te orientar no seu tema. Se mesmo assim o seu tema não tiver, o professor Perdigão falar, olha, eu não entendo absolutamente nada desse tema, aí o negócio vai ficar difícil. Talvez você tenha de alterar um pouco do seu trabalho para se adequar ao tema do orientador, tá bom? Então, corra, hoje mesmo, você vai atrás do seu orientador. E quem são os nossos orientadores? Tá aí uma listinha, tá bom? De quem são os nossos orientadores. Professora Alexandra, professora Analice. Aí uma aluna hoje na turma da manhã me falou assim, professora, é verdade que a professora Alexandra é melhor para orientar direito de família? Eu falei, não é verdade. Porque vai depender daquilo que você quer tratar em direito de família. Se você quer uma visão mais conservadora do direito de família, a sugestão é a professora Analice. Ela vai ser melhor do que a professora Alexandra. Agora, se você quer uma vertente mais liberal, mais moderna, não sei se eu posso usar esse termo, né? Mas uma alteração para o direito de família, né? Aí você deveria procurar a professora Alexandra, que vai ser uma melhor orientação. Então, tudo também depende do foco que você quer dar no seu trabalho. Então, nós temos a professora Alexandra e a professora Analice falando de direito civil, tá bom? Processual civil. A professora Analice também entende de direito e inovação, tudo que envolve informática, internet, tá bom? A professora Analice conhece, domina esse tempo, mediação, tá? Então, quem quiser fazer mais ou menos nessa área, conversa lá com a professora Analice. Aí, com relação à professora Analice e à professora Alexandra, em direito de família, você tem que fazer essas ponderações. Nós temos, então, o professor Roger, Antônio Roger, que assumiu agora a cadeira de Direito Penal e Processual Penal. Está aqui o e-mail do professor Antônio Roger, para quem quiser fazer em Direito Penal, corre, só são 6 vagas, tá bom? Só são 6 vagas. O professor Bruno, que todo mundo já conhece,
tá? Direito civil, filosofia do direito, ok? Sociologia do direito. Pode conversar com o professor Bruno. O professor Enedino, direito empresarial, econômico, civil, constitucional e aquele outro direito, tá bom? Aquele outro direito penal. Ok? Você pode conversar com ele também, que ele vai te ajudar. Júlio, esse que nós não sabemos de nada, tá? Professor Enedino, professor Eduardo para direito do trabalho e processual do trabalho. Professor Euzélia, quem for falar de psicologia jurídica. Professor Ivan. Oi? Carlione. Esse professor Roger é novo, Entrou agora? Ele é novo. Ele que entrou no lugar do professor William e do professor Alexandre. Ai, misericórdia. Misericórdia. Então, Carlione, vai para quem você já conhece, vai para o professor João de Deus. O e-mail dele, professora? Vou chegar lá no professor João de Deus, tá bom? Professor de Direito Constitucional, professor João de Deus aqui, para o Direito Penal, ele é do crime, ele mesmo gosta de falar isso. joão.lima@uniceplac.edu.br. Eu aconselho muito o professor Ivan como orientador, ok? Ele é muito rigoroso, ele não aceita nada que não seja muito bom, tá bom? Então, se você quer fazer em direito civil, direito constitucional, o professor Ivan é uma opção, assim, muito boa. E tem uma vantagem nisso. Você tira o professor Ivan de ser seu examinador na sua banca de TCC, tá bom? Você coloca o professor Ivan para te defender e não para te questionar. Então, às vezes, nós temos de trazer esses professores para o nosso lado, para que a nossa banca de monografia fique um pouco mais fácil. Ok? Professor José Paes, Direito do Trabalho. Professor Perdigão, ok? Conhecemos. Professora Risoleide, ECA, Direito Constitucional. Professora Rêmora. Professor Rodrigo Costa. E o professor Sérgio Miranda. Esses são os nossos orientadores desse semestre. Professora, olha, desde o semestre passado, eu já estava em contato com uma professora que estava me auxiliando com a remessa de material, mas, infelizmente, agora ela não está nessa lista. O que eu faço? Bem, você vai ter que escolher um orientador. Se ela não está nessa lista, você vai ter que procurar outra pessoa. Mas nada impede que você converse com essa professora que já te orientava, para ela ser sua co-orientadora. O que é o co-orientador? O co-orientador é um professor que também vai te auxiliar nessa caminhada. Mas, ao contrário do orientador, o co-orientador ele não tem nenhuma obrigação com você. Ok? Ele vai ler o seu trabalho se ele quiser, ele vai te sugerir material se ele quiser, tá bom? Ele vai sugerir correções se ele quiser. Aí ele não tem nenhuma obrigação para com o seu trabalho, ok? Mas todos os nossos professores aqui da nossa instituição, eles levam muito a sério até a co-orientadoria, né? Se eu posso falar assim, né? Eles levam muito a sério, tá bom? E eles realmente estão preocupados com o aluno, com um trabalho bacana. Então, se aquela professora que você queria, ela não está nessa lista, converse com ela para ela ser sua co-orientadora e te auxiliar de uma forma não oficial, tá bom? Agora, imagine que você tem uma divergência de posição entre o seu orientador e a sua co-orientadora. Você vai respeitar a decisão do orientador, tá bom? Aí, nesse caso, a palavra final é do orientador e não co-orientadora, tá bom?
Professora, tem um professor com quem já conversei que disse que queria orientar meu projeto. Pedro, olha, se não está nessa lista, não, vai ser essa hipótese de co-orientador, tá bom? Aí você vai ter que procurar um outro professor para ser o seu orientador oficial, aquele que vai ser responsável por você, aquele que você vai falar nas horas de desespero, ok? E esse outro professor que disse que orientaria o seu projeto, ele pode te auxiliar de uma outra forma, de uma forma indireta, não oficial. Combinado? Ok? E o que faz o nosso bendito, orientador? O que faz o nosso orientador? Vamos lá, imagine que nós estamos numa caminhada. Pela estrada fora, eu vou... Não é assim? Você está numa caminhada, você está dando lá seus primeiros passos. Quando chega lá na frente, tem uma bifurcação. Você não sabe se você vai para a direita, se você vai para a esquerda. Aí você vai chamar o seu orientador. E aí o seu orientador vai falar, olha, pelo jeito que você caminhou até agora, é melhor você ir pela esquerda, porque é um caminho mais fácil. Aí você vai pela esquerda, parará, para, anda, né? Canta mais um pouquinho. Quando chega lá na frente, tem uma nova bifurcação para a esquerda e para a direita. Aí você chama o seu orientador e pergunta para ele, agora, o que eu faço? Eu estou aqui, eu não sei o que fazer. E aí ele vai te ajudar, ele vai falar, agora você vai pela direita, que você já conseguiu escrever legal, tá bom, agora vamos aprofundar mais um pouquinho, então você vai para a direita. E por aí vai. O seu orientador, ele vai te auxiliar, ele vai orientar, e ele pode sugerir leitura, tá bom? Ele pode sugerir leitura. Por isso que no semestre passado, eu exigi de vocês pelo menos 12 doutrinadores, não foi isso? Para quê? Para você chegar para o seu orientador agora e falar, olha, eu já tive acesso a 12 doutrinadores. Eu já pesquisei em 12 artigos ou em 12 livros, tá bom? Na lei seca. Então, eu já tenho um mínimo dessa caminhada. E agora eu preciso evoluir. Então, o professor, ele vai te auxiliar. Ele não vai fazer o seu trabalho para você. Ele não vai escrever para você. Ele não vai revisar o seu trabalho em questões gramaticais. Ele pode não fazer o seu sumário. Ok? Ele não vai te indicar um tema. Ele não vai te indicar toda a bibliografia. Ele vai te auxiliar. Vamos lá, o JBS está perguntando. A declaração de aceite devo enviar para o meu orientador? Sim, você deve enviar para o seu orientador e ele vai responder, dizendo se ele aceita ou não. E aí ele vai assinar e você vai me encaminhar. Tá bom? Então, depois que o seu orientador assinar, você tem até o dia 26 para me mandar de volta esse aceite assinado, porque eu preciso saber quem é o seu orientador. Ok? Eu preciso saber quem vai te auxiliar. Por quê? Digamos que ele aceitou ser seu orientador. Você manda e-mail para ele, ele não te responde. Você manda zap para ele, ele não te responde. Está chegando a data da entrega do produto 1. E até agora, nada. Ele não te responde. Você manda outro e-mail, você manda zap, você liga no escritório dele, nada. Eu preciso saber. Eu preciso saber quem é o seu orientador para eu falar com ele. Falar, professor, e aí, está acontecendo alguma coisa? Está sem tempo? Está orientando muitos alunos? Qual que é o problema?
Ou o senhor dá uma atenção especial ao seu orientando fulano de tal, ou eu vou ter que indicar outro orientador. Então, eu preciso saber, de forma oficial, quem é o seu orientador. Combinado? Então, vocês vão mandar o aceite, que eu já mandei para o JBS aí para ele compartilhar. Vocês vão mandar para o seu orientador. Preencham, tá? Facilita a vida do seu orientador. Preencha. Preencha. Tá bom? Não. Calma, não é assim não, tá, JB? Vamos lá. Você vai preencher, ele vai assinar e você vai me enviar o aceite por e-mail. Combinado? Alguma dúvida sobre a função do seu orientador? Tá? Alguma dúvida? Não? Então, vamos voltar às nossas datas importantes. Dia 15 de março vai ser a entrega do produto 1. 5 de abril, entrega do produto 2. 26 de abril, entrega do produto 3. 7 de maio não coincide com a prova da segunda fase do OAB, galera. Você nem sabe se passou na primeira fase. Já está desesperado com a segunda fase? Calma lá, tá bom? A prova vai ser no fim de semana, no dia 2, você vai ter mais aí uma semaninha, 5 dias, para entregar o seu produto 3, ok? Fazer o depósito, na verdade, do seu TCC. E as bancas vão ocorrer na semana do dia 22, pode ser durante a semana ou no fim de semana, e no dia 29, ou durante a semana ou no sábado, ok? O que você vai me entregar nos produtos? Ok? O que você vai me entregar? Junto com o seu produto, seja ele 1, o 2 ou 3, você vai me entregar. Pode ser o print da sua conversa com o seu orientador, pode ser o print do e-mail que o seu orientador deu, dizendo que ele autoriza o depósito do produto. Tá bom? Para que isso? O que estava acontecendo? Estava acontecendo o seguinte. Há uns 4 semestres, 3, 4 semestres, o que acontecia? O aluno desaparecia. Quando chegava no dia de entregar os produtos para a professora Isolda, o aluno ia atrás do professor. Professor, olha aqui, esse aqui é meu produto 1. Assina aqui as minhas fichas de avaliação. Aí o professor ia lá, assinava as fichas de avaliação. Quando sumia o aluno, depois ia lá, o professor chegava para entregar o produto 2. Professor, esse aqui é meu produto 2, assina aqui minha ficha de avaliação. Aí o professor ia lá e assinava. Quando chegava no dia do depósito do TCC, o aluno ia procurar o professor e o professor fala para ele, ué, mas eu vou assinar o seu trabalho, eu nem te orientei. E ficava aquele disse, não disse. O professor dizendo que o aluno sumiu e o aluno dizendo que o professor nunca orientou. Então, para encerrar esse problema, todos os produtos só são admitidos com a autorização do orientador. O que isso significa? Que o seu orientador, em algum momento, ele vai ter de ler o seu trabalho. O seu orientador, ele não vai poder fugir da orientação. Ele não vai poder deixar de te ajudar. Mas quem tem que ir atrás do orientador é você. Se você não for atrás do seu orientador, ele não vai atrás de você. Tá bom? Então, vá atrás do seu orientador. Cobre o seu orientador. Ele vai estabelecer um prazo com você de datas. Olha, a entrega do produto 1 vai ser lá no dia 15 de março, então você tem que me entregar o produto até o dia 10, para eu poder ler, te fazer as sugestões, você corrigir e entregar para a professora Carol. Tá bom? Os professores vão estabelecer prazos com vocês. Tudo isso para que você tenha a melhor orientação possível. E aqui eu reforço. O professor não te responde,
O professor não dá feedback, você manda zap, você liga, você manda telegram, você manda e-mail, você manda telegrama, você faz até uma comunicação com o santo para ver se o santo fala com ele e nada de resposta, me avise o quanto antes. Não deixe para fazer isso lá no depósito do TCC, porque aí eu não posso fazer mais nada, tá bom? Você vai chegar lá no final do TCC e vai falar, professora, meu orientador não respondeu nenhum dos meus e-mails. Agora não tem mais o que fazer. Me avise com antecedência. No primeiro sinal de que a comunicação não está legal, eu preciso saber. Combinado? Tá bom? Entenderam o que é essa autorização do depósito? Autorização para me entregar o produto 1, produto 2 e produto 3. Pode ser zap, pode ser e-mail, tá? O professor pode me ligar se for preciso, o professor pode entrar em contato comigo direto, mas é uma forma que eu tenho de garantir que o professor te orientou, que vocês mantiveram contato. Não deixe para entregar para o seu orientador no dia das entregas dos produtos do seu trabalho. Ele não vai corrigir. Ele não vai corrigir. E aí você vai ficar sem a nota desse trabalho. Tá bom? Pode tirar a dúvida, Júlio. Professora, eu fiquei em dúvida só em relação ao que teria em cada capítulo. Não sei até se a senhora vai explicar posteriormente. Vou falar agora, tá bom? Ok, tranquilo. Então eu vou aguardar a senhora falar, aí se tiver alguma dúvida eu te aciono de novo. Tá bom? Vamos Ok, lá. obrigado. O que é o conteúdo dos produtos? Se você vai fazer uma monografia, daqui a pouco eu vou explicar que tem uma pequena diferença de monografia para artigo científico. Se você for entregar uma monografia, o que é que você vai me entregar no produto 1? Toda a parte pré-textual, capa, contracapa, folha de avaliação, resumo, sumário, se tem dedicatória, se tem agradecimento, tá bom? Se tem lista de abreviaturas, você vai me entregar toda essa parte pré-textual, sumário, introdução, capítulo 1. Introdução, coloque um asterisco, tá? Por quê? Eu, particularmente, escrevo a minha introdução lá no final do meu trabalho. Depois da conclusão, eu escrevo a introdução. Por quê? Porque eu posso mudar um monte de coisa ao longo do meu trabalho. Como que eu vou fazer? Como que eu vou dizer para o meu leitor o que eu vou escrever se eu ainda não escrevi? Então, a introdução, você pode me entregar junto com o produto 3. Existe um macete para se fazer a introdução, e eu vou ensinar isso para vocês. Tanto para a introdução quanto para a conclusão. Tem uns macetezinhos para você agilizar a sua introdução e a sua conclusão. E para a sua introdução, você vai usar o seu projeto de pesquisa. Tá bom? Se você for fazer um artigo, você vai me entregar a parte pré-textual e uma revisão da literatura, que seria o equivalente ao seu capítulo 1. Tá bom? Seu capítulo 1, você vai escrever sobre aquele tema. No produto 2, você vai me entregar tudo que você já fez, mais o capítulo 2. E se você for fazer um artigo científico, aí você vai entrar no caso propriamente dito, né? Porque nós vamos ver que no artigo científico eu tenho que fazer uma análise de caso. Aí lá no artigo, no capítulo 2, o produto 2, você vai falar de dados, você vai falar de tabelas, você vai falar daquele caso concreto que você está analisando, você vai apresentar aquele caso concreto, você vai dar uma conclusão para aquele caso concreto, tá bom? E no produto 3, você vai me entregar, se for uma monografia, o seu capítulo 3, suas considerações finais e as suas referências bibliográficas. E para quem vai fazer artigo, o produto 3
vai ser sua conclusão, suas referências bibliográficas. Professora, olha, eu já sentei com o meu orientador e eu vou fazer 4 capítulos. E agora? Ok. Produto 1, capítulo pré-textual, capítulo 1. Produto 2, capítulo 2 e capítulo 3. E no seu produto 3, seu último capítulo, as considerações finais, as referências e, se você não fez a introdução, a introdução. Ok? Alguma dúvida, Júlio? Então, no caso da monografia, capítulo 1 é não. Capítulo 1 não é introdução, tá bom? Não é. Você vai ver que a introdução é numerada. Ela é o número 1. O capítulo 2, ele vai ser numerado, vai ser o número 2, tá bom? O capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 é o seu desenvolvimento. Ok? Eu acho que eu entendi, então, só para confirmar. Porque às vezes até... Introdução é uma coisa completamente diferente do seu desenvolvimento. Tá? Certo, certo. Perfeito. Então, tipo assim, o capítulo 1 é a parte pré-textual, aí o capítulo 2 entraria as ideias do TCC. Você está falando isso no caso de um artigo científico. Não, eu digo assim numa monografia, porque como eu já tinha feito os meus capítulos separados antes de ver a aula da senhora, eu acho que eu me confundi e estruturei de um jeito errado. Aí por isso eu estou um pouco perdido. Vamos lá, o seu item 1 vai ser a sua introdução. Ok? Seu Ok. item 2 vai começar o seu desenvolvimento. Tá? Então, o seu Ok. item 1, lá no seu trabalho, vai ser introdução. 2, começo do seu desenvolvimento, primeiro capítulo, que você vai partir do que é mais amplo, tá bom? Para o mais restrito. Capítulo, item 3, vai ser o seu capítulo 2, a continuidade do seu desenvolvimento. Item 4, seu capítulo 3, item 5, a sua conclusão. Tá? Beleza. Obrigado, professor. Tá? Agora ficou mais claro para mim. Eu vou abrir até aqui, peraí que eu vou abrir o template, que aí você vê direitinho para não ter problema. Deixa eu pegar o template de monografia. Tá? Pegar aqui o template de monografia, que aí nós já tiramos essas dúvidas. Deixa eu parar aqui de apresentar. Então, esse aqui eu vou aumentar, pode deixar aqui. Olha só, esse aqui é o nosso template de TCC. Espera aí que eu coloquei demais. E aí não dá para ver a folha como um todo. Conseguem ver? Sim. Eu já vou responder, tá, Isabela e Jéssica? Esse aqui é o nosso template de monografia. Encerrou a página, aqui muda o ano, né? 2021. Título em negrito e caixa baixa, subtítulo em caixa baixa, nome do autor, título, olha aqui, monografia, o nome do seu orientador. Aqui a ficha catalográfica que você vai fazer lá no final, depois que você defender a sua monografia. Repete, porque essa aqui é a folha de avaliação. Você vai preencher, tá? Depois de você fazer a sua defesa, você vai preencher quem estava na sua banca para você fazer o depósito final. Ah, aqui eu quero fazer uma dedicatória. Olha, dedico esse trabalho à minha família que me suportou nesse período. Agradecimentos. Aqui é o momento de você agradecer seu orientador, agradecer seu co-orientador. Resumo em língua estrangeira. Se tiver ilustrações, lista de tabelas, tá? Gráficos, lista de abreviaturas, sumário, agora vem. Introdução, item 1. Tá bom?
Aqui você vai começar a escrever. A introdução ao presente de trabalho tem como objetivo analisar parará, parará, parará. Escreveu sua introdução. Tá bom? 2. Que nome que você vai dar para o seu primeiro capítulo? E você, Júlio? Que nome que você vai dar para o seu primeiro capítulo? Fala aí pra gente. O meu foi um breve histórico da corrupção no Brasil. Ótimo, então você vai ser 2. Aí você vai escrever aqui. Um breve histórico da corrupção no Brasil. Ótimo. Um breve histórico, você vai ter que voltar lá de 1500, não é? Então, um breve histórico, escreveu, vai escrever o seu capítulo 2. Parará, 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 parará. Às vezes, seu 2 tem um subtítulo, citação, outro subtítulo. 3, qual vai ser o nome do seu segundo capítulo? Foi o crime de corrupção. Aí tem os O subtópicos. crime de corrupção. Aí você diz que ele tem 3 tópicos, não é? Aí você vai ter os tópicos aqui. Opa, espera que eu quebrei página. Tá, aí você vai escrever lá, né, o 3.1. Qual que é o 3.1? Corrupção ativa. Ativa, corrupção ativa. Aí você vai escrever, barará, barará, né? Escreveu. Depois... Corrupção passiva, não é? 3.2. Isso. Corrupção. Opa! Corrupção passiva. Aí você vai escrever, corrupção passiva é não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. Não é assim que você faz? E seu próximo tópico? Justiça negocial penal. Justiça Negocial penal. Ótimo. Aí você vai escrever o que você tem para falar sobre justiça negacional penal. Qual vai ser o seu terceiro capítulo? Aí tem o acordo de não persecução penal. Acordo de não persecução penal. Pronto, aí você vai falar do acordo de não persecução. Vai fazer um outro capítulo? Não, a princípio, quer dizer, tem mais um, mas eu não sei, eu acho que eu vou tirar depois e colocar ele na conclusão. Tá. Aí você vai chegar nas suas considerações finais. O que você chegou a qual conclusão? Depois, suas referências bibliográficas. Ok? Ok, obrigado aí pela atenção, professora. Tá? Valeu mesmo. Sanado as dúvidas com relação aos tópicos do seu trabalho? Sim, agora ficou bem tranquilo. Obrigadão, professora. De nada. Vamos responder aqui a questão da Isabela. Professora, se o orientador autorizar, podemos utilizar parte do nosso pré-projeto? Isabela, é para você usar o seu pré-projeto. Você vai usá-lo inteiro, do início ao fim. Por exemplo, o que você vai colocar na sua introdução? Sua apresentação, sua justificativa, sua problemática, sua hipótese, seus objetivos, sua metodologia. E aí? O que você vai colocar no seu desenvolvimento, o seu referencial teórico? E o que você vai colocar lá nas suas referências bibliográficas? As referências que você já usou no seu projeto e as outras que você vai aproveitar, que você vai utilizar. Então, é para usar o seu projeto, tá bom? O seu projeto, ele não é jogado fora. Você não pega ele, joga no lixo e fala assim, agora vou fazer algo completamente novo. Não, você vai usá-lo. Jéssica, a mesma coisa, você vai usar o seu projeto. Só que a cara do seu trabalho vai ser um pouquinho diferente. Se você vai fazer uma monografia, ele tem mais elementos pré-textuais. Se você vai fazer um artigo científico, ele tem menos elementos pré-textuais, tá bom? Mas você utiliza tudo, ok?
utiliza tudo. E para encerrar, você vai escrever um artigo ou uma monografia? E aí, tem diferença? Ah, professora, a diferença é o número de páginas. Não. Não. Normalmente, uma monografia é um texto sobre um assunto em abstrato. Tá bom? Então, por exemplo, o Júlio, ele vai falar sobre um acordo. Tá? Ele vai falar de um caso concreto, especificamente? Não. Ele vai falar de casos que aconteceram. Ele vai falar de uma possibilidade de se resolver um problema. Então, ele vai fazer provavelmente uma monografia. Professora, mas olha, eu quero falar sobre o aumento dos crimes, se houve aumento dos crimes de violência doméstica no Distrito Federal durante a pandemia. Eu não estou falando de uma situação mais concreta. Eu não estou falando de uma situação mais próxima do nosso dia a dia, assim, casos concretos. Então, eu posso fazer um artigo científico. Tá bom? Então, é isso que vai diferenciar se o seu trabalho é uma monografia ou se o seu trabalho é um artigo científico. É você que decide? Não. Quem decide é o seu orientador. Tá bom? Quem decide é o seu orientador. E se o seu orientador, depois vocês conversarem, falar que você vai fazer um artigo, qual é o número de páginas? No mínimo 15. Mas 15 de onde até onde? 15 da introdução à conclusão. Tá bom? Então, se você for fazer um artigo científico, 15 páginas no mínimo, da introdução à conclusão. Eu conto páginas inteiras. Então, é a página inteira. Escreveu até o fim, uma página. Escreveu até o fim, 2 páginas. Escreveu um pedaço, não é página contada. Tá bom? E que tanto? 25 é o máximo. Tá bom? Passou de 25, já fica muito extenso para um artigo científico. Ele já fica cansativo. Então, se você for fazer um artigo científico, você vai escrever de 15 a 25 páginas. 18 páginas é um número mais do que razoável, tá bom? Agora, você vai fazer uma monografia, no mínimo 30 páginas. Também a página é contada, a página inteira. Então, você vai escrever, no mínimo, 30 páginas, tá bom? Da introdução à conclusão. Ok? Alguma dúvida com relação a isso? Alguma dúvida? Eu gosto de falar disso no primeiro dia de aula, para ninguém chegar lá e falar, professora, eu escrevi 12 páginas. Ninguém falou que tinha que ser no mínimo 15. Olha, essa minha página aqui cortada na metade, né, que eu escrevi 2 linhas, também deve ser considerada página. Não, não é. São as páginas inteiras. Professora, faltou uma linha para completar a página. Aí eu vou pensar, tá? Faltou uma linha, 2 para completar uma página, e claro, vai valer o bom senso, né? É uma página quase cheia, e aí conta como página. Mas tá antes da metade, ou passar um pouquinho da metade, não vou considerar. Olha, Isabela, professora, meu tema será na área penal, mas estou pensando em um capítulo do direito civil. Posso ter 2 orientadores? Não, você vai ter um orientador e um co-orientador. Você vai pegar o seu tema central do seu trabalho e vai escolher o orientador nesse seu tema central. E aí, um co-orientador para te auxiliar naquilo que o seu orientador não conseguir te orientar na área de civil. Tá bom? Tá? Ok? Vocês já conhecem, não é, o nosso critério de correção dos produtos. Então, eu vou falar, ó, você errou aqui a sua fonte,
Você errou o tamanho da letra, o seu texto não tem citação, então ele é plágio. Olha, você errou aqui na forma de fazer a citação, porque você está usando sistema numérico e agora você faz referência alfabética, não pode. Então, tudo isso nós já vimos no semestre passado e nós vamos manter, ok? As mesmas normas são aquelas que vocês já conhecem. E, por fim, o nosso primeiro encontro presencial. Na semana que vem, nós vamos ter aula normalmente aqui, aula no nosso cantinho aqui, tá bom? Do Google Meet, mas na outra semana nós vamos ter o nosso workshop. O que que acontece? O nosso workshop vai ser na quarta-feira, tá bom? Nosso workshop vai ser na quarta-feira, dia 24 de fevereiro. Infelizmente, não consegui na agenda das professoras para fazer no dia da nossa aula. Desculpa. Então, vai ser no dia 24, quarta-feira. Combinado? Nosso workshop. Vou falar de interpretação de texto, okay? Diferenças para resolver questões da prova da OAB, para escrever o seu TCC, seja ele artigo ou monografia. Vamos fazer algumas questões de interpretação de texto. Vamos ver como funciona tabelas, como você vai ler tabelas e gráficos, para você também usar isso no seu trabalho. Tá bom? E a professora Rêmora vai falar de onde pesquisar e a professora Dayana do plágio. Combinado, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Deixa eu mostrar, então, antes de sair, eu quero mostrar para vocês o template do artigo científico. Tá? O artigo científico, ele é reduzido, tá bom? Ele é reduzido, mas algumas coisas se repetem, não é? Título, subtítulo, não é em caixa alta, é caixa baixa em negrito. E o subtítulo é em caixa baixa sem negrito. Aqui a data, não é? Gama. Seu nome em caixa alta em negrito. Título, subtítulo, artigo, a data, tá bom? Nome do autor, título, subtítulo. Depois da sua apresentação, você vai colocar quem estava na sua banca. Título, subtítulo, seu nome. Tá bom? Resumo. E o resumo em língua estrangeira na mesma página. Olha aqui o número de palavras. Você vai colocar, tá? Número de palavras. E aí, língua estrangeira, você pode diminuir. Tá bom? O número de palavras. Eu conto as palavras. E aqui você vai preencher, não é? Você é graduando do curso de Direito, tá? E seu e-mail. Introdução. Introdução. Vai escrever parará, parará, parará. Revisão da literatura é na mesma página da introdução. Aqui eu não pulo páginas. É na mesma página. Aí aqui é onde eu vou falar, desenvolver o meu tema. Aqui eu, em vez de eu escrever, não é? Breve histórico da corrupção no Brasil, aqui eu vou escrever o crime de corrupção no Brasil. Pronto, aí eu vou falar do crime de corrupção no Brasil, como que ele surge, quais são as situações, ok? Se tiver figura, como que eu faço? Se tiver subtópicos,
Aqui na parte 3, quais são os elementos metodológicos que eu utilizei, ok? Aqui na parte 3, eu posso fazer a minha conclusão daquele caso concreto e, por fim, as minhas considerações finais e as minhas referências. Então, aqui eu não tenho aquela quebra de página que eu vou ter lá na monografia. Aqui é tudo um texto corrido, tá bom? Se você tiver dados para apresentar, é aqui que você vai fazer a apresentação de dados. Se não tiver, tire, tá bom? Se não tiver, você tira. Combinado? Para mim não está aparecendo. Gente, vocês estão vendo? Conseguiram ver? Pode, Carlione, pode, que eu já estou sabendo a situação. Mostrou? Estão vendo? Tá bom? Então, esses são os templates. E aí, o que acontece aqui no template de artigo? Os meus agradecimentos são lá no final, tá bom? Olha, agradeço a minha família por todo o apoio nessa jornada. Agradeço também meu orientador, professor, fulano de tal. Agradeço minha co-orientadora, fulana, que me auxilia no estudo desse tema desde 2019, e por aí vai. Tá? Então, o artigo científico, ele tem também um template mais reduzido. Ele tem um template mais reduzido. Mas aquelas regras da ABNT, nós vamos usar, tá? Não é porque você vai escrever um artigo que você está liberado para escrever do jeito que você quer, não. Tá bom? Não, Júlio, não precisa me agradecer. Eu faço tudo para ajudar vocês. Tá bom? Mais alguma dúvida com relação à nossa disciplina? É muito importante que vocês deem uma olhadinha no roteiro de aulas, tá? No roteiro de aulas que eu deixei disponível lá naquele lugar do Moodle, tá? Aqui no roteiro de aulas, você vai ter o nosso link de acesso permanente, tá? Então, hoje, semana que vem, você vai usar esse link. Depois, os nossos encontros vão ser presenciais, que aí também acaba, não é? Essa disciplina não é para nós ficarmos nos vendo, é para vocês escreverem. Os nossos dias de aulas e o que nós vamos tratar em cada dia de aula. O nosso workshop, tá bom? Tá aqui marcado o dia. E também é o último dia para entrega do formulário de aceite. Depois, lá no dia 15, vocês vão me entregar o produto 1, e aí nós vamos ter o nosso encontro presencial para discutir esse produto 1. Entrega do produto 2, a data aqui, o dia da correção. Entrega do produto 3, data da correção, depósito final, tá? O que você tem que colocar no seu depósito final? Os documentos, nossas bancas de TCC, e aqui, por fim, no dia 18/6, vocês vão fazer o depósito final para o nosso repositório. Professor, ao final, após a aprovação, será necessário calma. A entrega física do TCC ou só na versão digital? Valéria, vamos pensar no meio ambiente, tá bom? Só entrega virtual, ok? E aí vocês fazem o depósito para o repositório, para que todo mundo, quando eu digo todo mundo, eu me refiro mesmo à rede mundial, não é? Dos computadores, a internet. Vai ficar disponível para todo mundo olhar e consultar o seu trabalho. Tá beleza? Então, a entrega final, a título de repositório, ela é
digital, tá bom? Todos os meus feedbacks também vão ser digitais. Eu não vou imprimir, tá? A correção do trabalho de vocês. Eu vou mandar tudo por e-mail, ó, corrigir isso, isso, isso. E lá na nossa aula, nós vamos escolher alguns trabalhos para discutir a correção e fazer aquela correção geral. Combinado? Professora, só uma dúvida. É duas. Na declaração de aceite, Sim. tá a área de concentração. Sim, é o tema. Se você vai fazer penal, você vai fazer direito civil, você vai fazer direito empresarial, você vai fazer direito internacional, família. Ah, tá. Tá? Maravilha, obrigada. Tá bom? Mais alguma dúvida? Certo? Tudo certo? Então, meninos, obrigada pela presença. Semana que vem, nesse mesmo bate-canal, tá bom? Nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, nós vamos relembrar aquelas regrinhas, tá? Da BNT, letra, espaçamento, como que eu faço citação de texto em língua estrangeira, como que eu faço citação com mais de 3 linhas. Então, nós vamos relembrar tudo. Dever de casa, tá? Dever de casa. Entrar em contato com o orientador. Eu não quero, segunda-feira, ninguém que não tenha mandado e-mail para o orientador. Olha só, o JB, então, resolveu tirar férias, não é? Que legal, não é? Tá bom, Júlio. Então, agora eu vou perturbar você. Tá bom? Representante não tira férias, não. Quero deixar isso bem claro, tá? Quando tem um representante designado que dura desde o início até o final, ele tem que ficar desde o início até o final. Professora, eu fiquei 6 semestres, professor. Ou 6 não, 4. 4, professor. 4 semestres, 2 Júlio anos ficar só, 2 aí. Não, senhor, isso não existe. Tá bom, pessoal? Então, um grande beijo para vocês. Eu estou aqui.